Bem-vindos à Academia Singer. Vou ensinar como utilizar a máquina Singer M1605. Vou apresentar a máquina para vocês. Possui 6 pontos com 57 aplicações. Casas de botão em 4 passos diferentes. Braço livre ideal para costurar punhos, mangas e barras. Botão retrocesso para reforçar sua costura. Possui a velocidade de até 750 pontos por minuto. Esse é o cabo de energia da máquina e o cabo do pedal. Este é o botão de liga e desliga. Este é o volante da máquina. Esses são os 2 suportes para retrós de linha. Este é o enchedor de bobina. Este é o seletor de tensão de linha. O 4 é o recomendável pelo fabricante para um ajuste padrão. Para diminuir o ajuste, podendo chegar entre 0 e 1, você pode diminuir através do seletor, para dar menos tensão. E para aumentar a tensão de linha, podendo chegar até 9, que é o limite máximo, ideal para franzidos. Ou obter uma tensão, que é o número 4, que é o recomendável pelo fabricante, aí, que é um ajuste padrão. Este é o seletor de pontos da máquina. Este é o indicador de seleção dos pontos. A máquina possui 3 tamanhos de costura reta. Para selecionar a primeira opção, gire o volante em direção ao indicador, para poder selecionar o ponto desejado, conforme vocês estão vendo aqui nos exemplos. Aqui o terceiro ponto reto, que é o maior, aqui o zigue-zague, zigue-zague médio ou zigue-zague grande. Ou para os demais pontos também, devo fazer o mesmo processo. A máquina também possui cortador de linha na lateral. Esta é a sapatilha da máquina. Para levantar, puxe a alavanca para cima. Assim. Para baixar a sapatilha, puxe a alavanca para baixo. Desta forma. Para retirar a sapatilha da máquina, pressione a sapatilha para frente até que ela se solte. Para encaixar a sapatilha, basta encaixar ela na haste e pressionar para trás até que ela se encaixe. Desta forma. Vamos encher a bobina da máquina. Encaixe o retrós de linha no pino da máquina. Passo a linha pelo primeiro guia-fio, assim. Em seguida, nos discos de tensão, conforme o diagrama. Dobro a ponta da linha, desta forma. E vou passar a linha pelo furo que tem na bobina, ó. Assim. Passo a linha pelo furo da bobina. Coloco a bobina no enchedor de bobina e desloco ele para a direita e começo a encher a bobina. Como vocês podem ver que já não tem mais aquela sobra de linha, agora continuo o enchimento da bobina até o final. Aqui já encheu a bobina, retiro a bobina, desloco do enchedor e na sequência vou cortar a linha. Retire o braço livre da máquina, abra a tampa frontal e retire a caixa de bobina. Retire a bobina vazia e na sequência vamos encaixar a bobina cheia. Aqui está a bobina cheia, vou encaixar ela sentido anti-horário. Aqui na minha caixa de bobina, que também tem os disquinhos de tensão ali, para dar tensão na bobina. Vou encaixar ali nos disquinhos de tensão, lembrando que minha bobina tem que ficar sentido anti-horário. Encaixo e confirmo se está com tensão o fio. Já está com tensão. Recoloco aqui a caixa de bobina. Desta forma, ó. Encaixo até que faça um clique. Encaixou. Agora vou pegar essa sobra de linha, vou colocar aí dentro da tampa frontal. Deixo essa linha aí e fecho a tampa frontal. E na sequência coloco o braço livre da máquina. Vamos passar a linha na máquina.
Encaixe o retrós de linha no pino da máquina, passe a linha pelo primeiro guia-fio, em seguida, direcione a linha até o segundo guia-fio, que é este aqui, ó. Passo aqui nos detalhes do guia-fio e venho trazendo a linha para frente. Venho descendo aqui na parte da frente em direção ao quarto guia-fio, aqui acima o quinto guia-fio, descendo novamente em direção ao sexto guia-fio, que fica na barra da agulha. Exatamente aqui, ó. Encaixa aqui no guia da barra da agulha. E em seguida, passo a linha pelo furo da agulha desta forma. Pego a pontinha da linha, pressiono para baixo e puxo com a outra mão. Desta forma, levanto a sapatilha e em seguida coloco a linha para baixo da sapatilha. Para laçar a linha da bobina, puxe a linha e gire o volante da máquina e puxe a linha novamente até que a linha da bobina venha para cima, desta forma. Em seguida, junte elas, passe por baixo da sapatilha e abaixe a sapatilha. Vou selecionar o ponto reto, no tamanho pequeno. Deixo direcionado ao indicador para fazer a seleção do ponto e em seguida vou costurar. Aqui vou encaixar meu tecido abaixo da sapatilha, abaixo a sapatilha na sequência e venho costurando. Lembrando que eu vou iniciar minha costura com retrocesso e finalizar com retrocesso, que é para dar acabamento na minha costura sem deixar o ponto desmanchar, seja no início ou no final do meu trabalho. Agora, levanto a sapatilha, retiro o tecido e corto a sobra de linha aqui na lateral, ficando com o ponto reto exatamente assim, ó, com retrocesso no início e no final e com acabamento perfeito. E agora vou selecionar o segundo ponto reto, que é o médio. Já coloquei aqui meu tecido na máquina, fiz a seleção do ponto, que é o segundo tamanho, que é o médio, e na sequência eu venho costurando, lembrando que eu coloquei retrocesso no início e no final da minha costura. Aqui eu já parei, dei retrocesso, retirei aqui meu tecido e está aqui, ó, o segundo ponto reto. Dá para vocês verem a diferença de tamanho entre o pequeno e o médio aqui, ó. E agora eu passei para o terceiro ponto reto, que é o grande. Venho costurando aqui, ó, novamente no meu tecido, retrocesso no início e no final, e pronto. Retiro aqui o tecido. Aqui eu tenho os três tamanhos de ponto reto, o pequeno, o médio e o grande, para vocês verem. Olha o acabamento, a qualidade, que perfeição e facilidade na utilização do ponto. Agora, vou selecionar o zigue-zague pequeno e vou costurar para vocês verem como fica no tecido. Encaixo aqui meu tecido abaixo da sapatilha, abaixo a sapatilha e venho costurando. Posso dar retrocesso tanto no início quanto no final dos meus projetos, para que não desmanche a costura. Aqui, já vou finalizar aqui essa pequena amostra do meu zigue-zague pequeno. Corto o tecido aqui, retiro da sapatilha. E na sequência, vou fazer o zigue-zague médio. E venho costurando também, para que vocês visualizem no final os três tamanhos que tem de zigue-zague, né, para acabamento. Venho costurando novamente. Retiro o tecido aí, ó, levanto a agulha, levanto minha sapatilha e retiro meu tecido. E vou fazer o terceiro zigue-zague, que é o grande. Encaixo aqui na máquina e venho costurando novamente, ó. Vou fazer a amostra aqui no tecido. Finalizo aqui, tiro a agulha de dentro do tecido. Levanto a sapatilha e corto a sobra de linha. Estas são as três amostras, ó, pequeno, médio e grande do zigue-zague. Olha que perfeito o acabamento dos pontos. Agora, eu vou selecionar os três pontinhos, que é este ponto aqui, ó.
Ideal para pregar elásticos em cós de calça, de saia e fazer lingerie também. Venho costurando aqui a amostra no tecido para que vocês visualizem aí o resultado final aí desse ponto, que é um ponto bem útil e muito usável aí. Finalizo aqui, ó, nessa parte da amostra. Retiro o tecido aqui da máquina. Corto a linha. E aqui está os 3 pontinhos, que é exatamente este ponto aqui, ó. E aqui eu tenho mais uma opção de ponto decorativo, que é este ponto aqui. Vou fazer a amostra aqui no tecido para vocês visualizarem como fica esse ponto, que é um ponto bem útil também para customização, personalização de roupas infantis ou adulto. Fica perfeito esse ponto, ó. Já finalizei aqui essa parte, vou remover aqui o tecido da máquina. E aqui está o ponto, olha que perfeito. Muito usado também em artesanato, fica perfeito o ponto. E este também é o ponto crescente, que é mais uma opção de ponto decorativo para a máquina. Vou encaixar aqui meu tecido e vou costurar para vocês visualizarem este ponto, como ele é bonito. Também pode ser usado em customizações, criações de peças infantis, personalizados, cama, mesa e banho, uma infinidade de funções aí para esse ponto também. Aqui eu tô finalizando o ponto, ó, que é a amostra para vocês visualizarem. Retiro aqui meu tecido, corto aqui a linha na lateral e aqui está o ponto decorativo. Olha que charme, que delicado esse ponto, fica perfeito o acabamento. E agora eu vou fazer a casa de botão, que é em 4 passos. Vou iniciar pelo passo 1, troco o acessório, retiro aqui a sapatilha da máquina e vou colocar a sapatilha de pregar botão, que é exatamente esta aqui, ó. E vou ensinar como encaixá-la corretamente. Vou posicionar aqui na máquina, deixo a agulha para cima e vou encaixar essa parte de metal aqui, ó, exatamente essa, aqui na minha haste, desta forma, até que ela se encaixe. Pronto, encaixou. Agora já está presa, ó. Encaixe o tecido abaixo da sapatilha, abaixo a sapatilha e faço a primeira etapa ali, que é o número 1, ó. Já fiz a seleção e venho costurando. E nessa hora eu vou definir o tamanho que eu quero a minha casa de botão, ó. Através do olhar mesmo, ó, quero pequeno. Vou selecionar o número 2 agora na sequência. Venho costurando. Número 3 e começo a costurar, que é a terceira etapa. Venho costurando, paro e volto pro 4 para finalizar. E retiro a agulha de dentro do tecido. Levanto a sapatilha e aqui está a minha casa de botão, olha que perfeita. Agora, aqui eu já tenho minha casa de botão, retirei a sobra de linha. Com o auxílio de um alfinete, eu vou encaixar aqui, ó, em uma das extremidades, para me ajudar na hora de abrir a casa de botão, usando este acessório que vem no kit de acessórios. Retiro aqui a tampinha e vai ter esse abridor de casa de botão, ó. Abro a casa de botão, rasgo essa parte para abrir e retiro aqui o alfinete. E pronto, aqui está a minha casa de botão. Olha que perfeito o acabamento, gente, fica perfeito. Este é o seletor de tensão de linha. Vou diminuir aqui a tensão, deixando em quase zero, e vou costurar para vocês verem como fica o ponto da máquina. A diferença que dá se o seletor estiver na posição bem abaixo, quase chegando a zero, ó. Vou costurar aqui no tecido, no ponto reto mesmo. Venho costurando. Finalizo aqui. E olha só como fica o acabamento da costura. Sem tensão alguma de linha, tá vendo a diferença que fica, ó?
fica se soltando os fios, exatamente assim, ó. Agora, eu vou girar o seletor e vou aumentar a tensão de linha, que o limite é 9, eu vou deixar o limite até 9, que é ideal para franzidos. Mas eu vou deixar em 9 e vou fazer uma amostra para vocês visualizarem no tecido a diferença que fica da costura em 9. Porque para franzir, lembrando que a gente aumenta a tensão de linha usando o acessório apropriado para isso. Aqui no caso, como uma costura de amostra, caso esteja com o limite muito alto, repuxando o ponto que você for costurar na máquina, aí você vai diminuir a tensão de linha para que não ocorra esse franzido e fique um ponto perfeito. Aqui é a amostra para que vocês vejam, caso esteja acontecendo isso com a máquina, de ficar com a costura repuxando, é exatamente por conta da tensão de linha muito alta. Agora, vou mudar o seletor novamente aqui e vou colocar na posição recomendável pelo fabricante, que é o 4, para obter uma tensão perfeita de linha aí com acabamento ok. Agora, eu vou costurar aqui para vocês visualizar a diferença do ponto reto com a tensão em 4. Lembrando que ela pode oscilar para mais ou menos de acordo com o tecido que você irá costurar, tá? Aqui, como eu tô costurando um tecido fino, é meio que uma tensão padrão essa, ó. Já costurei aqui a amostra. E aqui está o ponto reto. Olha que perfeição, tanto do lado direito quanto do lado avesso do meu trabalho. Fica perfeito, ó. Exatamente assim. Vou ensinar como fazer a limpeza da caixa de bobina. Retiro o braço livre, na sequência abro a tampa frontal, retiro a caixa de bobina e com auxílio desta ferramenta que vem no blister de acessórios, que é uma escovinha, e é o mesmo acessório que o abridor de casa, eu venho limpando aqui, ó. Venho tirando toda a poeira e sujeira aqui da caixa de bobina, dessa forma, ó. Escovo ali cada detalhe, inclusive os dentinhos da máquina também, que é bem importante, que fique bem limpa essa parte. Limpo ali cada parte. E na sequência, eu vou limpar a caixa de bobina também. Tiro ali qualquer poeirinha e recoloco novamente. Desta forma, ó. Até que faça um clique ali que encaixe essa parte da caixa de bobina. No caso de lubrificar ou qualquer outro tipo de limpeza na máquina, o ideal é que você leve até assistência técnica, para poder fazer qualquer reparo ou manutenção na sua máquina. Dou a laçada na linha, deixo os fios de baixo e de cima ali abaixo da sapatilha, fecho aqui a tampa frontal e recoloco o braço livre da máquina, desta forma, ó. É muito simples, pronto, a minha máquina já está limpa e pronta para uso. E esta foi mais uma videoaula da máquina M1605. Espero que vocês aproveitem todos os conteúdos e informações passadas nesta videoaula.